Como ajudar parentes e amigos que aparentemente estão fora da nossa área de alcance? Nesse vídeo, eu vou falar sobre duas técnicas muito eficientes para ajudar essas pessoas que parece que não tem como a gente chegar lá. Seja por distância ou por afinidade, às vezes a gente não consegue abordar diretamente essa pessoa para trazer ajuda, para poder trazer alguma solução. Mas nesse vídeo eu vou dar dois métodos muito eficientes para a gente poder ajudar até essas pessoas que aparentemente está muito fora da nossa zona de alcance. Boa noite, gente. Aqui é o Shen. Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Raio-X Espiritual. Nesse episódio, a gente vai passar aqui duas técnicas para ajudar as pessoas que estão fora do nosso alcance. Eu sei que muitas vezes a gente tem parentes ou amigos que estão distantes da gente fisicamente, ou eles não têm o mesmo contexto ou entendimento de algumas coisas para a gente tentar ajudar elas. A gente sabe que elas não vão receber muito bem essas ideias, então parece que a gente fica com as mãos atadas, né? A gente fica com esse sentimento de impotência, de não poder fazer nada. Então eu acho importante trazer isso no vídeo, porque a gente sempre tem alguma coisa que a gente pode fazer para ajudar essas pessoas. E aqui eu quero focar em duas técnicas que são muito eficientes exatamente para esses casos. Essas duas metodologias são provenientes do Oriente, né? Uma delas é o Ho'oponopono, que vem do Havaí, e o outro é o Tonglen, que vem do budismo tibetano. Essas duas técnicas, elas são relativamente simples para serem executadas, né? Então dá para fazer ele numa sala de espera, de repente, né, de um hospital, ou você pode fazer no próprio carro, numa fila, ou na sua casa, né, no conforto e na paz, no lugar que você medita. Então são técnicas que dá para fazer no seu tempo livre e encaixar ele em momentos que você está numa fila, ou esperando por alguma coisa, ou esperando por um atendimento, né? Então, eles são muito válidos porque te tiram desse estado de agonia, de ansiedade, de não poder fazer nada, e você usa o seu tempo e sua energia para ajudar ao próximo, para ajudar essa pessoa. Então, você nunca mais vai ter tédio na sua vida depois que você aprender esses métodos, porque você sempre vai poder encaixar ele em alguma lacuna durante o seu dia, seja no trânsito, ou seja numa fila, ou seja na espera de um retorno ou um diagnóstico de alguma pessoa, né, que te gera muita ansiedade. Então, depois que você conhece essas técnicas e como elas são simples de ser aplicadas, você não vai ter mais desculpa de falar que você está entediado numa fila ou não produtivo, porque eles podem ser feitos de maneira rápida, simples e serem encaixadas em praticamente qualquer lacuna de tempo que você tiver ocioso. Bom, vamos para a primeira técnica, que é o Ho'oponopono. O Ho'oponopono é um sistema de cura ancestral vindo lá do Havaí. O Ho'oponopono basicamente fala que a gente pode ser guiado por duas vertentes. Um, a nossa memória, ou dois, a nossa intuição. A nossa memória nada mais é do que uma bagagem de dados que a gente vai coletando ao longo da nossa vida. Esses dados é praticamente um lixo que a gente carrega ao longo da nossa vivência, né? Porque eles são influências impostas pelo mundo exterior. Então você pode notar que é um conceito muito similar às coisas que eu já falo aqui, né? Apesar de eu não seguir nenhuma linhagem específica. Já a segunda vertente, que é a intuição, aquilo vem diretamente do divino. E aquilo só vem quando você está livre de dados acumulados. Então, a grande sacada do Ho'oponopono é você fazer uma prática de purificação para você ir eliminando todo esse dado, toda essa bagagem histórica que você carrega por anos em toda a sua vivência. Todos esses dados são coisas que vão influenciar você e vai tirar você do seu propósito. Então, quando você purifica todo ele e elimina todos esses dados, você é pura essência, pura intuição. E essa intuição está diretamente ligada ao divino. Então, o Ho'oponopono, a ideia central dele
é a de que a gente já é divino pela nossa natureza. A gente tem a natureza divina em nós. Nós somos divinos. A gente nasce perfeito. Só que ao longo da nossa vida, a gente vai acumulando muita porcaria, muito dado podre, que vai colocando ideias na nossa cabeça que desvia a gente do nosso propósito. Então, Ho'oponopono é exatamente isso: purificar, 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 para a gente chegar no estágio zero da nossa nascença. Você vai eliminando todo esse dado podre e toda essa bagagem, todos esses dados inúteis, para se conectar à sua essência e à sua consciência divina. Então, essa é a ideia do conceito do limite zero que o Joe Vitale retrata, né, quando ele foi conhecer o Dr. Hugh Lam, que é o grande autor aí, ou disseminador dessa ideia do limite zero, utilizando o Ho'oponopono. Aí, isso tudo que eu estou falando tem duas implicações. Uma é o seguinte: qualquer problema que aparece na sua vida é um convite, um lembrete para você purificar alguma coisa que não foi purificada ainda. Se existe algum problema, é porque você não está 100% na sua forma de essência e acessando a sua intuição. Você não está sendo guiado pela sua intuição. Você está sendo guiado pela sua memória, que são dados passados. Então, toda vez que aparece um problema, é um convite, de novo, para você purificar e dar um passo para ficar mais próximo de Deus, da sua forma divina. E a segunda implicação é de que você é responsável por 100% das coisas que acontecem na sua vida. Você toma a rédea completa da sua vida inteira, porque você é 100% responsável por isso. Se você tem algum problema, é porque você não purificou o suficiente e você está tendo resistência e está sendo governado por memórias e dados antiquados que não funcionam para você e que desvia do seu caminho. Então você é 100% responsável por isso. Colocando tudo isso em prática, vou colocar um exemplo aqui para você entender. Vamos supor que eu acho uma pessoa muito difícil e eu acho aquela pessoa louca. Aquela pessoa só pode ser louca se a loucura é um conceito que existe na minha cabeça. Se isso está dentro da minha cabeça, aí aquela pessoa pode ser louca. Se não existisse o conceito de loucura na minha cabeça, não teria como aquela pessoa ser louca para mim. Então você entende que a loucura daquela pessoa, que é um problema dela, na verdade é um lembrete de alguma coisa que eu não resolvi dentro do meu próprio conceito. É muito louco isso, né? Mas é exatamente isso que eu estou falando para você. Então, tudo em sua volta, o seu mundo inteiro, vira, de certa forma, responsabilidade sua. E até para você ver como parece loucura, mas a gente tem efeitos práticos disso, o limite zero, que fala um pouco sobre a vida do Dr. Hugh Lam, que é um cara que propagou bastante esse conceito do Ho'oponopono, ele foi responsável por uma ala psiquiátrica de um hospital público lá no Havaí. Esse hospital, ele era responsável por tratar pessoas com problemas mentais agressivas, né? Pessoas que foram convictas de crimes. Então, antes da chegada desse doutor nesse hospital, não tinha como circular livremente nos corredores, né? As pessoas retratavam que os médicos andavam colados na parede, né? Com a coluna grudada na parede, porque todo mundo tinha medo de ser atacado e ser agredido lá, porque eram pessoas violentas e com problemas mentais, né? Então, todas essas pessoas sendo tratadas eram rigorosamente vigiadas e algemadas, né? E aí, ao passar do tempo, essas pessoas foram curadas e gradualmente soltas e liberadas na sociedade, né? Eu acho que só duas delas que não conseguiu se, se recolocar na sociedade e se curar. E aí todo mundo perguntava, né, o que esse doutor fez para transmutar aquela ala psiquiátrica. E a resposta dele foi o Ho'oponopono. Ele, na verdade, não tratava diretamente os pacientes. Ele simplesmente ia na sala dele, pegava a ficha de cada um, lia,
sentia, né, entendia todo o problema, todo o histórico do paciente e fazia o Ho'oponopono para purificar dentro dele o problema que se manifestava em outra pessoa. E ele fez isso ao longo de meses, né, e anos, até que todo mundo se curou, menos 2 deles. Então, realmente, a gente tem fatos e relatos de muitas pessoas que realmente são curadas utilizando esse método do Ho'oponopono. E aí, então, como é que a gente faz esse processo de purificação, né? Agora que eu expliquei tudo isso. Na verdade, é muito simples, tá? São apenas 4 palavras que você tem que intencionar e verbalizar mentalmente ou falando mesmo, né? Que são 4 palavras. Eu te amo, sinto muito, por favor me perdoe, obrigado. Tá? São essas 4 palavras. Não tem uma ordem específica das palavras, mas é muito importante você recitar elas ou mentalizar elas com muita intenção, tá? Sinto muito, por favor me perdoa, eu te amo, obrigado, tá bom? Essas são as 4 palavras que você tem que mentalizar e intencionalizar naquele problema que está sendo manifestado em uma outra pessoa. Porque esse é o processo de você purificar alguma coisa que ainda não foi resolvida na sua vida. E ao fazer isso, você transmuta esse conceito dentro da sua cabeça, e isso se resolve na pessoa no exterior. É muito louco, mas eu estou falando que funciona e tem vários relatos de muitas pessoas que foram curadas através dessa metodologia. Esse é o Ho'oponopono. O segundo método é o Tonglen, que é um método de purificação do budismo tibetano. Ele também é um método bastante prático e simples. Como é que a gente faz? Tem várias maneiras de fazer isso, né? O jeito mais eficiente e que eu acho mais gostoso de se fazer é o seguinte: você senta em estado meditativo, né? E imagina a pessoa afligida na sua frente, de olhos fechados e calmo. Aí você faz o seguinte circuito: você inspira todo o sofrimento e agonia daquela pessoa na sua frente. Você visualiza essa agonia como se fosse uma fumaça preta, densa, saindo da pessoa, e você inspira aquela fumaça para dentro do seu corpo até o seu coração, onde fica a joia do lótus. Qual que é a intenção de fazer isso? A intenção de fazer isso é o seguinte: o diamante que a gente tem aqui dentro do nosso lótus, no nosso coração, ele é tão puro e ele é pura luz que não tem como ele ser contaminado. Então, ao fazer esse circuito, a gente está sugando a energia negativa da pessoa, colocando para dentro do corpo, que é um instinto super contrário à sobrevivência, né? Você nunca vai sugar uma coisa ruim e colocar para dentro do seu corpo. É contraintuitivo você ingerir um veneno e jogar ele dentro do corpo. Mas isso é justamente parte do processo de purificação, tá? Porque é contraintuitivo para a nossa sobrevivência e para o nosso ego sugar alguma coisa negativa para a gente, um veneno, né? Mas ao se fazer isso, você está se entregando, você está doando para ajudar aquela pessoa. E você faz isso de maneira que não vai te prejudicar, porque o diamante que está dentro do nosso coração, ele é imaculado, ele não tem como ser contaminado, ele é muito puro. Então você imagina a fumaça entrando dentro da sua narina, né, e até o seu coração, e aqui a fumaça preta ele transmuta, porque a joia que a gente carrega no lótus, o nosso coração, a nossa essência, ele é tão puro que não tem como ser contaminado. Então, quando ele chega aqui, ele transmuta. Então, a fumaça preta transforma em pura luz branca. Então, depois que ele transmuta aqui dentro do nosso coração, ele vira uma luz branca. E aí, na expiração, você traz ele de volta e direciona essa luz tratada, né, benevolente e amorosa para a pessoa afligida. Isso é um processo muito bonito de se fazer, né? Porque ele exercita o melhor da gente. Ele coloca a gente em estado de doação, a gente, né, doa a nossa energia vital para ajudar a pessoa e ao mesmo tempo a gente transmuta toda aquela energia e joga de volta para a pessoa. Então essa é uma prática muito linda, né?
porque a gente usa a nossa melhor ferramenta, né, que é o nosso coração, o nosso amor, a nossa compaixão, para transmutar uma energia densa, pesada e jogar de volta uma energia limpa, compassiva e poderosa, né, curadora. Então, isso funciona justamente porque a gente exercita a humildade, a doação e a intenção, o querer bem, o amor incondicional. A gente devolve isso para a pessoa. Isso transmuta a pessoa e a gente. É uma prática muito válida. E, obviamente, você pode repetir esse processo várias vezes, né? Imagina a pessoa na sua frente, suga a energia, né? Densa, a tristeza daquela pessoa em forma de fumaça negra, vem aqui até o seu coração. No coração, ele purifica, porque o seu coração é puro e não tem como ser contaminado. A partir dessa transmutação, a fumaça negra vira luz branca, tratada, né? Puro amor, e você expira e joga de volta, retribui todo esse bem-estar, esse amor, essa compaixão para a pessoa necessitada. Faz esse circuito várias vezes, várias vezes, várias vezes, até você sentir algum efeito. E é isso, gente. São esses dois métodos que eu queria passar aqui hoje. Eles funcionam, tá? E para eles funcionarem, são duas coisas muito importantes que você tem que ter em mente. Uma é a intenção, né, barra foco. Você realmente tem que querer estar ajudando as pessoas, e você tem que estar focado e presente no momento. Não adianta você sair viajando aí. Então a intenção realmente tem que existir e a doação. Você realmente tem que querer o bem da pessoa sem nenhum retorno em volta. É uma atitude benevolente, sem querer nada em troca. É só apenas pelo querer bem da pessoa. É o amor puro, a compaixão pura, tá bom? Tendo esses dois quesitos, essas técnicas funcionam. Tudo que eu passo aqui nos vídeos são coisas que eu testemunhei e vi funcionando. Então eu sei que se é a primeira vez que você está escutando isso, o Ho'oponopono e o Tonglen, eu tenho certeza que você vai estranhar, você vai achar estranho, você vai ser cético. Assim como eu fui, eu pratiquei ao longo dos anos, eu tive oportunidades de tentar ajudar pessoas e eu vi resultados concretos acontecerem. E só por isso que eu passo eles aqui. Tudo que eu passo aqui passou pelo meu crivo e eu passo pela experiência e não por ter lido em algum lugar, tá? E aí até trazendo dois exemplos aqui, uma vez eu vi uma tia que ficou muito debilitada por conta do Covid, né? Fazia muito tempo que eu não via ela, e aí a primeira vez que eu vi ela pós-Covid, eu fiquei muito impactado pelo estado que ela ficou, né? E eu sabia que não tinha nada para fazer, não tinha como eu ajudar fisicamente, e nem talvez psicologicamente nesse caso. Eu me senti tão agonizado esse dia, que na noite desse dia eu fiz o Ho'oponopono. Eu imaginei a minha tia na minha frente e eu fiquei falando: "Sinto muito, por favor, me perdoa, eu te amo, obrigado". E importante, essas palavras não é recitada para a pessoa, nem para você. Essas 4 palavras é para o divino. Lembra, é o conceito de que você é o senhor e responsável por tudo que acontece na sua volta. Então, o que tem na minha cabeça de podre, de dado desatualizado, que está se manifestando naquele problema, naquela pessoa? Então, de certa forma, eu sou responsável por aquilo. Então, lembra, essa recitação não é para a pessoa nem para você, é para o divino. Você está tentando purificar alguma coisa que ainda não foi 100% resolvido em você. Eu fiquei fazendo isso ao longo da noite até eu me sentir confortável, aliviado e ok com essa situação. Aí eu fui dormir. E aí o que aconteceu no dia seguinte? Eu recebi uma ligação dessa tia. Essa tia nunca me ligou, ela não liga, não usa celular comigo, assim, acho que a gente nunca falou direito no telefone. E por alguma razão ela me ligou no dia seguinte e eu achei muito esquisito, né? Aí eu atendi, obviamente, e eu acho que ela ligou por engano, né? Porque ninguém respondeu, não era uma ligação intencional em si. Mas foi muito interessante, porque foi justamente depois da noite que eu fiz essa prática do Ho'oponopono muito intensamente para ajudar essa pessoa, né? E por mais que ela não tinha intenção de falar comigo, eu sei que alguma coisa aconteceu para ter essa coincidência, né? Porque quais são as chances disso acontecer, né? Uma pessoa que nunca liga para você por anos, né? A gente não tem o costume de falar por telefone e aí, um dia depois, justamente depois da noite que eu fiz a prática, a pessoa liga por engano e acontece isso.
no dia seguinte da prática do Ho'oponopono. É coincidência? Aí fica por você. Outro exemplo prático que eu vi acontecer na minha vida foi durante, de novo, o Vipassana, que é um processo que você fica 10 dias isolado da sociedade, sem falar, só meditando durante 10 dias, né? Ao longo desse processo, muitas pessoas se emocionam e choram, aí tem dificuldade também de se manter lá na sala meditando, que uma mulher ficou muito consternada, né? Ela ficou chorando muito fortemente lá na meditação e não conseguia se concentrar. Aí, quando isso aconteceu, eu lembro muito claramente que naquela hora, como eu estava muito focado, dias meditando, né, e super concentrado lá, eu pensei, eu deveria exercitar a equanimidade e não ser afetado por nada externo, porque essa era a técnica sendo ensinada naquela hora, né? Mas a minha consciência falou assim: tá bom, mas você é um boneco, um robô, ou você é um ser humano e você tem compaixão, né? Eu sei que não era o certo na hora eu quebrar a meditação para fazer qualquer outra prática, mas eu falei, eu prefiro ser humano. E aí eu quebrei a meditação. E aí o que que eu fiz? Eu irradiei luz para aquela pessoa. Eu imaginei a pessoa envolvida numa bolha. Eu joguei só paz e luz. E eu falei, calma, tá tudo bem, você vai ficar bem. Pega um pouco da minha paz, pega um pouco do meu amor. Fica com você dentro dessa bolha, isolada de qualquer coisa exterior, né? E eu fiquei praticando o Tonglen. E essa pessoa, depois de alguns minutos, né, ela estava descontrolada. Ela parou de chorar. E eu fiz isso ao longo de vários dias. Todos os dias que eu sentia que a respiração da pessoa começava a ficar descontrolada e agitada, eu parava a minha prática, jogava a luz, fazia Tonglen. E olha que engraçado, depois que acabou o Vipassana, a gente pôde conversar com todo mundo, né? Aí eu descobri quem era essa pessoa que estava passando por essa dificuldade. Eu entendi o que estava rolando, tudo mais. E olha que curioso. Quando eu falei com ela, ela me falou que no dia anterior ela tinha sonhado e eu estava no sonho dela. Porque a gente veio no mesmo carro, né? Então, por coincidência, a gente estava no mesmo carro e a gente se conhecia. Só que lá eu não sabia quem que era, porque a gente ficava meditando, né? E a gente não fica olhando. Aí ela me falou que no sonho dela, ela estava subindo uma colina com uma moto, só que aí ela foi assaltada, né, por batedores. Então eles pegaram a moto dela e agrediram ela, né? Deixaram ela no chão e foram embora. E ela falou que depois disso, eu apareci no sonho dela pedalando na colina acima, né? E aí ela viu que eu percebi, né, que ela estava mal, e eu simplesmente joguei a bicicleta no chão e eu fui proteger ela, né? Fui socorrer ela. E ela me falou que ela lembrava que no sonho ela pensava o seguinte: nossa, o cara tá pedalando até aqui no topo da colina, se ele parar de pedalar e deixar a bike dele, ele vai perder a bike dele, porque ela vai cair colina abaixo. E aí, olha que curioso, não é justamente o pensamento que eu tive quando eu parei de meditar? Eu fiquei pensando, putz, eu deveria manter a minha prática aqui, ser equânime e não ser afetado por nada exterior. Mas eu falei, eu vou me doar, eu vou ceder isso, porque eu sou humano, eu prefiro ajudar uma pessoa em estresse do que ser um robô e só continuar fazendo essa prática. Então, assim, eu acho que é muito coincidência tudo isso acontecer ao mesmo tempo. E a intenção que eu transmiti, né, tanto de quebrar o protocolo para ajudar uma pessoa, quanto o bem-estar que gerou e realmente acalmou a pessoa. Então, ao longo de todos esses anos, eu já não acho esquisito essas coisas. Eu não acho fora desse mundo nem comum. Porque a intenção, a doação, o amor desinteressado, né, sem esperar nada em troca, ele realmente é muito poderoso. Mas você tem que ter a intenção e a doação muito afiadas, né? Só isso que importa. Porque se você tiver isso, direcionar para a pessoa afligida, eu te garanto que funciona, tá? Por experiência, eu te garanto que funciona. Beleza? Gente, o que eu queria falar hoje, especificamente, são essas duas técnicas. Eu espero que vocês consigam usar bastante elas. Seja uma pessoa próxima, mas que você não tem afinidade para abordar, ou uma pessoa que está fisicamente distante, né? Ou pessoas que estão em guerra, em situações que parece que a gente não tem como ajudar, né? Até questão de saúde também, muitas vezes a gente acha que não tem como ajudar, mas tem. Através dessas práticas, você consegue ajudar essas pessoas em estresse. E você consegue se ajudar também, tá? Se for o caso,
foca em você e faz essas práticas. Tá bom? Obrigado, gente. Até a próxima.